Como anunciado, nós estamos recebendo ao vivo a presença do deputado Jailson Lima da Silva, que gentilmente, ao visitar Taió, também visita aqui a Rádio Educadora e conversa com o nosso amigo ouvinte em 1440M. Deputado Jailson, nesta tarde de sábado, o senhor está visitando a nossa região, visitando a nossa cidade. Qual que é o motivo da vinda aqui até Taió? Obrigado pela participação e muito boa tarde. Boa tarde a vocês, boa tarde aos ouvintes da Rádio Educadora. A gente está visitando Taió, hoje à tarde nós estamos aí numa palestra com o Grupo Afeto, que são de pacientes, de familiares, com patologia de oncologia, de câncer. Então a gente vem aqui trazer uma palavra de alento e principalmente demonstrando a importância que é a forma de tratamento, de relação familiar que tem que se ter nos pacientes que são acometidos por doenças cancerosas e principalmente dizer que o câncer hoje não é uma doença incurável, né? Uma doença que com os aspectos de evolução da tecnologia, dos tratamentos, evoluiu-se muito, né? Antigamente falava-se em câncer, era sinônimo de morte. Hoje falar em câncer é apenas mais uma doença que precisa ser adequadamente tratada, precocemente diagnosticada e principalmente bem acompanhada por quem tem a doença e pelos familiares que convivem com o paciente oncológico, no sentido de mostrar que sempre tem que ter uma mão amiga e alguém para acompanhar e principalmente orientar com o intuito de dizer que não é mais uma doença que não tenha cura. Por isso a minha luta infindável para a gente ter no Alto Vale do Itajaí, na nossa região, um centro de oncologia no hospital regional, né? Antigamente, quando se falava em câncer, parece que o mundo acabava. Hoje não desaba mais o mundo quando se fala em câncer, é apenas mais uma doença para ser tratada e por isso a importância de um bom local de tratamento, uma boa estrutura de investigação clínica e principalmente de acompanhamento. E nós temos no Alto Vale já possibilidades para isso, para os pacientes não terem mais que deslocar a região da Grande Florianópolis, de Lages, Blumenau, onde os pacientes, a grande maioria da nossa região, acabam se deslocando. Correto. Deputado Jailson, temos muitos assuntos aqui na nossa pauta, nossa sempre interessante entrevista com o deputado Jailson Lima da Silva. A gente acompanha há muito tempo a questão da CPI do Ministério Público aqui de Santa Catarina, que está verificando a legitimidade na compra de um terreno para a instituição no valor de 123 milhões de reais, com dispensa de licitação localizada então no centro da capital. O deputado Jailson já conversou conosco, essa CPI já teve início. Como que estão os trabalhos de investigação, deputado? Nós estamos indo para a terceira reunião da CPI do Ministério Público. Eu tenho dito que o fiscal precisa ser fiscalizado. O Ministério Público é uma instituição importante para a democracia brasileira, é uma instituição importante no combate à corrupção, no estímulo do andamento da moralidade pública, porém não é uma instituição isenta de fiscalização. O povo catarinense, o povo brasileiro tem direito de fiscalizar qualquer instituição e qualquer serviço e servidor público. O Ministério Público, eu tenho dito que recebe dinheiro demais e por isso gasta demais de forma irresponsável. Na primeira reunião da CPI, nós estabelecemos os critérios, o formato, as pessoas serem ouvidas. E na segunda CPI ouvimos o corretor que, em tese, apresentou o construtor, a empresa construtora, para o Ministério Público. E ali de antemão, na primeira reunião, já observamos que poderia ter sido feita uma economia de 32 milhões de reais. Não é 32 mil reais, não, é 32 milhões de reais. Por quê? Porque esse mesmo corretor que apresentou essa empresa que adquiriu um terreno ao lado do prédio do Ministério Público de Florianópolis, na rua Bocaiúva, também apresentou outras propostas com valores por metro quadrado que ultrapassaram a R$ 1.000 o metro quadrado.
ao considerarmos que o prédio tem 22 mil metros quadrados e que daria em torno de 1.600 metros de diferença por metro quadrado, automaticamente já temos aí em torno de 32 milhões de diferença para o mesmo prédio. Eu pergunto, Procurador-Geral do Ministério Público, ou os dirigentes que são empregados do povo catarinense, têm o direito de, a bel prazer, por vaidade pessoal ou por questões internas da instituição, optar pelo local que gaste mais ou tem que optar pelo local que tenha mais otimização de recursos? Porque esse outro empreendimento, que daria uma diferença de 32 milhões de reais, daria apenas 700 metros de distância do local em que se encontra esse. E por 700 metros de distância, o Ministério Público optou em pagar 32 milhões de reais a mais. Ao mesmo tempo, esse corretor deixou claro que o terreno de 2.300 metros quadrados, quando você fala em 120, você está imaginando, pô, deve ser uma fazenda, né? 8, 10 mil, não. É um terreninho, um terrenículo de 2.360 metros quadrados, que era uma área de preservação permanente, ou seja, era uma área que estava interditada por ser área de preservação, com um conjunto de árvores centenárias, com córrego que corria dentro, que tinha no meio do terreno, e tudo isso foi simplesmente eliminado. O córrego tapado e as árvores com mais de 100 anos cortadas, um belo bosque próximo do centro de Florianópolis. Mas o nosso papel enquanto deputado é fiscalizar, independente de quem seja. E nós, com isso, abrimos a primeira CPI do país que investiga Ministério Público. Como eu já disse outras vezes, eu gostaria de abrir a CPI também dos supersalários do Ministério Público, porque a soma de extras ao salário representaram, no último ano, 136 milhões de reais que foram pagos. Se você pegar 136 milhões de extras no salário, mais no mínimo 50 milhões que tem lá num prédio, já chega a 186. Isso daria para fazer alguns hospitais, alguns atendimentos, tratar alguns pacientes com câncer. Um centro oncológico para o hospital regional vai custar ao todo 2 milhões de reais, 1.500.000 que a gente está alocando, designando para o hospital regional, mas daria para fazer pelo menos 90 centros desses no estado de Santa Catarina. Por isso, nosso papel enquanto deputado, e principalmente dizendo que o Ministério Público, repito, não é nenhuma igreja, nenhuma casa de santos, e que tem os seus pecados. Os seus pecados têm sido administrativos por não cuidar bem do erário público. Correto. O deputado Jailson, o PT do Alto Vale, enfim, se reuniu na última terça-feira, dia 17, para então definir alguns assuntos em relação às eleições de 2014. Como que está a movimentação do PT aqui no Alto Vale para essas eleições, deputado? Primeiro, é importante registrar que o PT é o maior partido do Brasil. E esse país que nós temos hoje, inclusive, está tendo a Convenção Nacional do PT em Brasília. Eu até era para estar lá como delegado e optei ficar no Alto Vale, reconfirmando a candidatura da presidente Dilma. O PT mostrou esperança para o povo brasileiro e do dia para a noite tentou se colocar na testa do meu partido, do Partido dos Trabalhadores, um carimbo de um partido corrupto. Primeiro, é importante registrar que o PT tem brigado pela moralidade pública, pela boa aplicação do recurso público, e uma forma disso é a minha ação. O Ministério Público tem me desencadeado uma série de ações por causa disso, mas não tem problema, independente do preço, esse é o papel que nos cabe. Segundo, que o Brasil, o país que não teria Copa, o país que não teria aeroportos para a Copa, que não teria mobilidade urbana, só a Globo, a Folha de São Paulo, essas grandes instituições da mídia não estão vendo que o mundo inteiro está cumprimentando o Brasil pelo bom encaminhamento da Copa. Está sendo já considerada a maior Copa da história da FIFA, tanto em público, quanto em número de gols,
e principalmente na forma de atendimento aos turistas que estão vindo. Segundo, a Copa com maior acompanhamento de mídia internacional está sendo essa brasileira. Não está tendo greves, nada de grave que possa ser ressaltado nessa Copa. Então a presidente Dilma é a nossa candidata que tem mudado a história desse país e que só durante a Copa está gerando 1 milhão de empregos diretos. E durante os últimos 6 anos, 3,5 milhões de empregos diretos vinculados a empreendimentos voltados para a Copa do Mundo, tanto com relação aos estádios, quanto a de mobilidade urbana. E assim como no Brasil, o PT está tomando posição em Santa Catarina e no Alto Vale também. Em Santa Catarina, ao lançarmos o ex-deputado Cláudio Vinhati como nosso candidato a governador para o estado de Santa Catarina. Entendemos que a morosidade do governo Colombo, a falta de decisão nesse cabide de empregos que são as secretarias regionais, que é uma vergonha não apenas do estado, mas nacional, mostra claramente que temos que mudar. E no Alto Vale, o PT tomou uma posição clara de ter os seus candidatos. Nós temos o Jean de Lis, que é o nosso vice-prefeito de Rio do Sul, que é um candidato, um provável candidato a deputado federal. Temos o Lenoir, que mora em Rio do Campo, foi vice-prefeito de Santa Terezinha, está na região, sempre pode ser um provável candidato a deputado federal. Tem o meu nome, que até a próxima terça-feira tenho que decidir se vou ser candidato a deputado estadual ou candidato ao Senado pelo Partido dos Trabalhadores. Mas o importante é registrar que o PT tem uma estrela que brilha nesse país e nesse estado e que principalmente vai continuar mostrando sempre para o nosso povo brasileiro caminho da esperança, caminho da mudança, caminho de um país que solidamente se desenvolve e é exemplo mundial para o G20, que são as 20 principais economias do mundo. No show da tarde, retornando então à entrevista com o deputado Jailson. Deputado Jailson Lima, nós tivemos um assunto que repercutiu por toda Santa Catarina neste meio de semana. Nós acompanhamos a soltura do ex-deputado Nelson Wettin de Lima após 3 anos preso na UPA de Itapema. O STJ em Brasília decidiu por unanimidade que o ex-deputado Nelson esteve preso injustamente por todo esse tempo. O ex-deputado afirmou, inclusive, em entrevista, que esse foi o maior erro da história do judiciário catarinense. Qual a sua visão sobre esse caso, deputado Jailson? Como que essa soltura repercutiu, inclusive, na capital do estado e o que isso mexe com a política catarinense? Primeiro é importante registrar que o Nelson Wettin, enquanto deputado pela região do Alto Vale, foi um grande representante político. Todos nós temos os nossos pecados, todos nós temos os nossos equívocos. Nem todo mundo tem na plenitude da essência da sua vida apenas virtudes, que são coisas inerentes à vida humana. No entanto, com a judicialização da política, o deputado Nelson, o ex-deputado Nelson Wettin, ao ser preso, acabou se cometendo uma série de equívocos no trâmite da justiça. Um dos primeiros deles foi do Ministério Público, alvo da CPI, porque são detentores, em tese, de toda a verdade. Só eles têm verdade, só eles acertam. E o Ministério Público foi um dos grandes responsáveis pela prisão do Nelson Wettin. O Ministério Público foi um dos grandes ajuizadores do processo do deputado Nelson Wettin. O Ministério Público foi quem soltou gravações que estavam sob avaliação da Justiça, a imprensa que virou matéria nacional sobre o deputado Nelson Wettin. No entanto, após 3 anos de prisão, tanto no STF, que é o Supremo Tribunal Federal, quanto no STJ, que é o Supremo Tribunal de Justiça, que são as 2 maiores cortes da justiça brasileira, a ação que em Santa Catarina condenou o ex-deputado Nelson Wettin a 3 anos de prisão, ele acabou sendo absolvido lá por 5-0, nas 2 instâncias. Se ele tivesse sido absolvido por 4-1, 3-2, seria um placar apertado. Opa, teve dúvidas. Mas não, ele foi absolvido por 5-0. Se ele foi absolvido por 5-0, quem sou eu,
que não faço parte do Judiciário do Ministério Público, para julgá-lo e condená-lo. Quem é você, ou ouvinte? Por mais que você possa ter divergências políticas ou pessoais com relação às condutas do ex-deputado Nelson Guedes. Então, o ex-deputado Nelson Guedes foi inocentado no Supremo e, com isso, em tese, ficou 3 anos pagando por um crime que não foi responsável. Isso significa o quê? Que ele terá direito a entrar com uma ação indenizatória contra o Ministério Público, que, em suma, quem vai pagar é o Estado catarinense. E, sendo o Estado catarinense, somos todos nós contribuintes. Mas não é nada que reverta o sofrimento pessoal, o sofrimento da família, com todas as ações e divergências que possamos ter. Eu tenho, sim, divergências, algumas com o ex-deputado Nelson Guedes. De ordem política, pessoal, foi um grande adversário meu em Rio do Sul, depois fui um grande auxiliar da candidatura do irmão dele, quando fui candidato a prefeito, o Jorge Guedes, que é hoje um grande empresário que está em Itajaí. Mas o importante é desejar ao ex-deputado Nelson Guedes muita felicidade, muita saúde, a toda a sua família, né? Sei o quanto sofreram seus pais, principalmente, que são aqui da região. Eu os vi chorando, os vi sofrendo muito por isso. E desejar a ele, principalmente, muita saúde e recuperação do tempo perdido na prisão, que com certeza será um tempo de lição. É um tempo de muita reflexão, sofrimento, mas com certeza será um tempo de muita lição. Sabendo todos de que ele foi inocentado e agora, como um cidadão comum, isento dos seus pecados pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Supremo Tribunal de Justiça, dará andamento à sua vida e aos processos que agora ele terá de direito de fazer contra o Estado catarinense, pelo que cometeram contra ele com essa ação, tendo em vista que não sou eu, é o STF, aquele do Joaquinzão Barbosa, aquele que acha que manda em tudo, né, que agora está saindo do STF, né, que o inocentou do processo de culpa. Correto. Deputado Jailson, nós estamos acompanhando as notícias a respeito das eleições de 2014 e o governador Colombo pretende formar uma aliança entre PSD, PMDB e PP. Lhe questiono sobre a questão de talvez a maior diversidade política que existe em Santa Catarina, que é entre PP e PMDB, representada hoje, por exemplo, por Luiz Henrique e Esperidião Amin. Qual que é a visão do senhor em vê-los no mesmo palanque? O que o senhor imagina em vê-los no mesmo palanque, sendo que foram, por décadas, os maiores adversários do Estado? Eu quero ver a visão do povo catarinense. A minha eu já tenho. Eu sei que o PP em Florianópolis, pelo executivo formato que tem, hoje vai com o Colombo, mesmo que seja para carregar papel higiênico. Por quê? Porque se entregar e não faz um debate de concepção de construção partidária. Por que o PT é o que é hoje? Porque botou a cara no santinho, a cara na estrada, perdendo e ganhando, foi construindo o seu caminho. E o PP entregou-se para tríplice, para tétraplice, né? E hoje faz parte do arco de aliança. O grande senador, ex-governador Luiz Henrique, uma figura memorável do Estado catarinense, disse que não aceitaria o PP de jeito nenhum, mas eu acho que ele vai sucumbir também e vai se dobrar ao pedido do governador Colombo. Agora caberá ao povo catarinense avaliar bem. Se com 3 partidos do jeito que estão já tem que criar emprego para um monte de gente, como é que vai ser com mais um para pendurar gente nesse estado? Né? Lá em Florianópolis a gente vê que tem muita gente que está dentro das instituições que não sabe como é Santa Catarina depois que atravessa a ponte. Só conhece a ilha e aquela beldade maravilhosa, geográfica, construída por Deus. Fora dali não conhece absolutamente mais nada. As dificuldades do nosso agricultor, da falta de energia quando tem ventanias que derrubam linhas de transmissão, que os produtores de fumo perdem a sua produção porque as estufas param de funcionar. Muitas vezes não conhece as estradas catarinenses, pega aqui o trajeto aqui que vai para Mirim Doce, por exemplo, mas
uma estrada que foi pavimentada, inaugurada, 2 anos depois não tem mais asfalto lá, né? Então esse é o estado catarinense. Agora que estão tentando terminar aí Itaió, Rio do Campo, né? Nós estamos aqui em Itaió. Eita, estradinha demorada para quando falo do governo federal. Só eu participei de 3 ordens de serviço de entrega da obra. Eu nem vou mais, porque se entregar a quarta, provavelmente some o asfalto, né? Então é importante a gente ter claro que esse arco ele está consolidado. Eles inclusive estão trazendo alguns partidos que sempre foram parte da nossa base de apoio, tipo PCdoB e PDT, que eram partidos que tiveram por parte da organização da campanha do Colombo o compromisso de financiamento e material de campanha de todos esses partidos. Eu digo isso porque pediram ao PT dinheiro para fazer a campanha e nós não temos dinheiro para dar para os partidos nessa lógica. Nós construímos caminho, forjando ferro, né, com muito fogo. E por isso que o PT hoje é o que é, e vamos ter candidato, que é o nosso companheiro Cláudio Vinhati, quase senador, agora nosso candidato a governador. Correto. Deputado Jailson, nós teríamos muitos assuntos, mas oportunidades ainda com certeza nunca faltam. A gente sabe também do compromisso que o senhor tem logo mais. Queríamos agradecer a essa amizade que temos e sempre quando o senhor vem a Itaió nos visita e dizer que com certeza, como sempre, os microfones estarão à disposição. Obrigado. Eu é que agradeço vocês da Rádio Educadora que ajudam a educar o povo do Alto Vale, pelo compromisso que tem com a verdade, porque eu tenho dito que esse ano será a campanha da presidente Dilma, será a campanha da verdade contra a mentira, né? E vocês têm compromisso com a verdade. E dizer para vocês que o meu papel enquanto representante do Alto Vale é principalmente ser lá na Assembleia Legislativa a extensão da fiscalização do povo catarinense, a extensão da representação digna do voto e principalmente sempre prezando pelo bom trabalho, não levando aos companheiros do Alto Vale, ao eleitor, a frustração de ter eleito alguém que não lhe representasse. No mais, um bom final de semana a todos, né? Muita saúde sempre, porque o resto a gente conquista. Um abraço a